Olá, o Opinião Pernambuco está começando o programa de hoje, da sequência à entrevista de ontem sobre o músico, compositor e cantor pernambucano Flaviola, ícone da cena psicodélica no Recife, ali nos idos anos 70. Eu sou Estela Mares e converso com o jornalista e pesquisador de música popular José Teles e com o músico Domingos Porto. Muito bom estar aqui com vocês de novo, para a gente dar sequência à entrevista, que já foi, a primeira parte já foi para o ar ontem. E eu queria começar esse programa de hoje, então, falando sobre o novo álbum da carreira de Flaviola, Estudo. No programa de ontem a gente falou do Flaviola e o Bando do Sol, que foi o primeiro álbum, e queria então começar agora falando sobre o Estudo. E aí, Domingos, vou começar com você, porque foi parceiro aí de Flaviola nesse projeto, foi inclusive o produtor do disco. E eu queria que você desse aqui para a gente as informações básicas preliminares de quando o disco foi lançado, como é que foi desenvolver esse projeto. Esse Estudo foi lançado, acho que há mais ou menos um ano, né? Foi lançado pelo selo Descobertas, né? Que é lá do Rio de Janeiro, do Marcelo Frois. Foi um disco bem complicado, né? Assim, o processo de gestação dele foi bem complicado. Então, ele começou a ser gestado em 2017, ou seja, levou aí 3 anos, né, para ser realizado, mas muito em função também das idas e vindas de Flaviola do Rio para cá, né, para Recife. E aí houveram outros projetos também em consonância com esse disco, né, que foram projetos relacionados à cultura e ao Itaú Cultural, que a gente escreveu projetos. Então, a rigor haveriam 3 discos aí, né, que esses 2 não chegaram a ser desenvolvidos porque os projetos não passaram à frente, né? Mas um deles era exatamente um disco só de parcerias com Lula Cortes, o outro era um disco nosso também, Ipueira, que a gente escreveu, que era uma coisa meio multimídia e tal, mas o que veio a realmente ser efetuado foi o Estudo, né? Que era um disco que ele queria fazer de todo jeito, assim, porque acho que de alguma forma ele já intuía que ia ser o último disco dele, né? Diversas vezes assim ele me falou isso. E enfim, foi um disco difícil porque teve toda a fase de internação dele também, né? A gente acompanhar assim isso, e nos interlúdios a gente gravava, né? A gente ia desenvolvendo. Então foi assim, foi basicamente um disco em dupla com algumas participações, né? A intenção dele exatamente inicial era de ser um disco em dupla mesmo, assim, né? De sermos uma dupla, inclusive em shows e tal, a gente tentar fazer um set reduzido que conseguisse, né, nós dois, a gente suprir tudo. Mas aí também começaram a haver as articulações dele começaram a falhar, então ele tocou violão apenas em uma música do disco, né? O disco é praticamente eu tocando com participações, claro, evidentemente, né? Tem participação de Numa Ciro, Júlio Ferraz, Tiago Mardito, Juvenil Silva, Tiago França, desculpa aí se eu estiver esquecendo de alguém, mas Theo Brasil também. Mas foi um disco gravado em casa, né? Assim, a gente, inclusive, chegou a morar no mesmo sítio, em Aldeia, durante um tempo, e aí ele ia lá em casa, né? Quando ele estava bem, quando ele estava em condições, e a gente gestou esse disco assim, né? O disco já foi lançado nas mídias convencionais, as mídias físicas, ou ainda não? Ele foi lançado em CD, né, pela Descobertas,
Teve lançamento em CD. Tem uma possibilidade aí também de sair em vinil, mas por enquanto só em CD, porque também já foi durante a pandemia, né? Que esse lançamento Uhum. aí já foi complicado. Teles, eu vou pedir para você me dizer se você encontra algum diálogo, alguma interlocução entre Flaviola e o Bando do Sol e Estudo, ou se não, se são trabalhos completamente apartados no seu entendimento. Não, são bastante diferentes. Agora, são muitos Flaviola, todos os dois, né? Naquela época da juventude, ele estava, né, naquele pique todo, e é um disco super alegre, né? Já esse segundo disco, ele tinha quase certeza que não ia durar muito, né? Acho que ele tinha certeza que não ia durar muito. Aliás, Flaviola sempre me conviveu com a morte, assim, desde cedo, né? Porque ele teve problema de rins, que o médico achava que ele não ia sobreviver, né? O rins parou, uma coisa assim. E ele conseguiu escapar, né? E meio fragilizado e tal, mas conseguiu. Acho até por isso que ele era meio mimado, muito mimado pela família, porque ele teve problemas de saúde pesados, né? E, no fim, agora ele teve uma variedade enorme de problemas de saúde, né? Câncer, teve um sífilis, que estourou pesada, quebrou um fêmur, não sei bem como. Quer dizer, eu acho que esse disco é quase uma despedida, você vê, porque quando ele foi lançado, foi no meio da pandemia, né? E naquela época era o incógnito, você sabia o que diabo era aquela pandemia e todo mundo tinha medo de tudo. E o disco de Flaviola era entubado na capa, né? Quer dizer, é uma loucura isso, porque quando ele fez esse disco não tinha pandemia, né? Mas ele foi, assim, o disco, ele fez umas fotos, né? Mingo sabe disso, não sei, eu não lembro mais quem fez aquelas fotos. Foi você mesmo, Mingo, que fez as fotos? Não. Foi As minha fotos? companheira, foi minha Foi, companheira, né? Vi Brasil, que fez. Umas fotos, assim, bem macabras, inclusive, né? Tem uma que ele estava passando um cadáver com o nariz aparecendo assim. Eu me lembro que quando eu fiz a matéria do jornal, não foi publicada a foto. Eu não sei quem censurou, mas não foi nenhuma censura exatamente, mas aquela foto realmente, naquela época, era chocante, né? Para um jornal careta, era chocante. E o disco ele traz uma música, a primeira música que ele fez, né? Tem isso, né? A música do começo, acho que a música que ele cantou no. Acho que até a música parte da música livre ele incluiu, né? Com letra. Incluiu uma música que ele, da época, de um show que marcou o Recife, uma das coisas mais loucas que o Recife já viu. Quer dizer, eu não sei de nada acontecido assim em São Paulo ou Rio, que foi o Arame Farpado no Planeta Perdido, né? Que está fazendo 50 anos agora, inclusive. Que foi uma loucura que você não pode imaginar, que é todo mundo no palco se agarrando, se beijando, homem e mulher, o Diabo a Quatro, com muita música. Era uma coisa que, por si, era chocante, mas era tão chocante que não chocou ninguém. Inclusive, foi nesse show que apareceu o Di Mello, né? Porque Di Mello cuidava de carro ali na frente do Mustang, por ali, naquela área do TPN, né? Teatro Popular do Nordeste, que ficava quase em frente ao Mustang. O Teatro Popular do Nordeste, na época, não sei se era Teatro Popular, depois virou o Beco do Barato. E Di Mello começou aí. Di Mello estava cheio de música, velho. Um cara que vivia na rua, cuidava de carro, tocava violão nos bares. E ele ficou muito amigo de Flaviola, né? Foi quando Di Mello surgiu aqui no Recife. Depois foi para São Paulo e estourou por lá. Mas aí esse Flaviola gravou esse disco, música desse musical, né? Que não foi gravado, não tem disco. Ele fez uma coisa meio premonitória, né? Assim, né? Ele gravou muita coisa antiga, né? Tem uma música, um rockzinho que tem lá, que é aquela coisa, parece que é a primeira música que ele fez. Quer dizer, ele juntou as coisas da juventude com o estado que ele estava na época, né? Eu não sei, porque eu não convivi com ele assim de perto, mas ele era um alto astral, ele era, muito, sempre, né? A gente, inclusive, conversou sobre esse disco quando ele estava sendo feito, né? A entrevista nem foi publicada, porque o disco demorou muito. A gente conversou, você foi comigo lá com ele, na redação, né? A gente conversou um bocado. E eu esperava outra coisa, né? Eu esperava um pouco, quase como fosse uma sequência do Alegre Bando do Sol, né? Não tinha nem Alegre Bando, nem Sol. É um disco bem sombrio, mas é muito bom. Foi um dos grandes discos lançados no ano passado, fez de Flaviola. Ô, Domingos, você tem quantas músicas nesse disco? Porque você foi o produtor do disco, você fez o arranjo de algumas músicas
E você tem músicas suas também no disco. Quantas são? Tem duas músicas minhas. Uma delas, assim, foi durante o processo do disco. Outra, enfim, já tinha gravado num disco solo meu. E tem uma parceria nossa, né? Uma parceria minha de Flaviola, assim. Então, a rigor seriam 3 composições, né, minhas no disco, assim, com minha participação, né? Mas, assim, ele tinha realmente muita coisa na manga ainda, né, para colocar, assim, tinha muitos projetos, assim. Flaviola era um cara muito inquieto, né? Tava pensando a todo momento, assim, criando a todo momento, né? É uma pena realmente que a gente tenha parado por aqui, né? Eu tenho 3 minutos para fechar esse bloco. Vou pedir para você responder mais uma pergunta rapidamente. Aí você, se puder, toca uma música do álbum novo, do Estudo. E a pergunta para você responder rapidamente é em cima de uma colocação que foi feita por Teles, de que nesse disco, no repertório, vocês incluem a música que ele tocou lá em 73, no Festival da Católica, que faz que é a história de uma relação homoafetiva e que ele teve que prestar contas à Polícia Federal no dia seguinte. Como é que foi a escolha dessa música, a inclusão dessa música para esse álbum, agora, tantos anos depois? É incrível, mas ele só me mostrou essa música quando a gente já estava, assim, fechando, né, a relação de músicas. Eu acho que ele teve um pouco de receio, assim, de me mostrar. Acho que foi uma questão também da nossa relação ir ganhando confiança, né, um no outro, assim. E aí ele me mostrou essa música, assim, meio ainda com o pé atrás, e eu disse, bati o pé, assim, essa música tem que entrar de todo jeito, assim. É uma música fantástica e, assim, tem essa coisa histórica mesmo, né, essa coisa meio confrontativa, né, mas ao mesmo tempo bem natural, como ele era assim naturalmente, ele não estava forçando nada, forçando nenhuma barra ali. Mas aí foi interessante é que ele me mostrou ela meio frevinho, né, e ela acabou virando eu não sei nem definir assim muito bem, mas ele queria uma coisa meio tecnobrega, sabe, uma coisa mais com um acento mais eletrônico, dançante assim, né, popular e tal. E aí acho que, enfim, a gente chegou num resultado bacana. Toca um pouquinho, então, agora para a gente fechar esse primeiro bloco. Bom, vou tocar uma música que, enfim, foi uma grande honra assim, ele ter gravado essa música para mim, né? É uma música minha chamada Pra Não Desesperar. Olhos abertos pra vida, tenho toda a sorte de um ser para a morte. E com aberta ferida, sangro no inferno, retorno eterno. Quando o real despedaça e não se acorda do pior pesadelo, canto por inteiro pra não me desesperar, pra não me desesperar, pra não me desesperar. Trechinho. Intervalo curto, daqui a pouco, para continuar essa conversa. O programa de hoje fala sobre o músico, cantor e compositor Flaviola e o disco, o novo álbum Estudo, que ele fez em parceria com o Domingos Porto. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a carreira do músico, compositor e cantor pernambucano Flaviola, uma das referências da psicodelia que emergiu no Recife na década de 70.
Eu converso com o jornalista e pesquisador José Teles e com o músico Domingos Porto. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Eu sou Estela Mares. Vamos lá. Teles, vou começar com você. Se a gente pega ali o Flaviola e o Bando do Sol, tem um aporte literário muito grande naquele álbum, né? Ele traz, que eu lembro aqui de cabeça, ele traz Mayakovsky, ele traz Garcia Lorca, a gente mostrou uma parceria com Garcia Lorca no programa de ontem. Eu pergunto para você se esse aporte literário que havia no trabalho de Flaviola, no trabalho musical de Flaviola, aparece também no estudo. Eu não eu me lembrei, não. Assim, naquela época era mais aquele outro livro foi bem mais explícito, né? Porque era uma geração que lia bem, né? Lia muito, né? E tinha muito disso de incluir esses poetas. Mas nesse disco, no disco novo, eu me lembro assim, explícito, talvez até tenha, mas não estou lembrado agora. Porque realmente eu vi esse disco na época da pandemia, né? Acho que eu estava em home office desse tempo já. Acho que foi essa época, né? Foi em março, abril o disco, quando saiu. Esse eu não me lembro, não. Esse é uma coisa muito mais pessoal, né? Uma coisa muito mais, como é que diz? Né? Que fala. É uma coisa muito mais sentimentos dele mesmo, tá certo? O outro era coisa de fazer música para entreter. Esse não, essa música, esse disco, o último é quase um manifesto, assim, né? Ele achava que era o último disco dele, talvez. O primeiro é mais uma coisa mais para daquela época da festa mesmo, né? Da psicodelia, da alegria e tal. O pessoal fumava muito, pegava aqueles cogumelos e tal. Mas já no esse aí não, esse é uma coisa, é muito confessional, eu acho. É muito mais para falar de uma situação que ele estava passando, sentindo, e era só dele, né? Mingos entrou, mas aumentou também na vibe dele. O outro não, era uma coisa de todo mundo. Albertinho do Recife, Zé da Flauta, todo mundo estava ali, Paulo Rafael. Mas esse é uma coisa mais. E quando ele voltou para o Recife, com a sua volta, né, visitar mais o Recife, ele encontrou uma turma que aceitou ele muito melhor, talvez até do que a turma dele da época, né? Porque ele encontrou um pessoal jovem que era fã dele e que aceitou ele muito bem, sem querer saber o que ele era, o que foi, o que ele queria ser. E isso deu muito bem com esse pessoal, né? Tanto é que ele conviveu com vocês, eu acho que o tempo todo, né? O Juvenil, o pessoal da Voada. Eu acho que ele está se sentindo muito bem como integrado nessa turma, né? Porque ele é bem mais jovem do que ele. Mas só que esse disco, ele vinha se internando, né? Eu falei com ele, eu nem sabia, eu falei pouco antes de ele morrer, a gente conversou um pouco, até sobre esse musical que eu falei, né? De que surgiu uma banda, a primeira banda dele, que foi o Arame Farpado, né? Que era com o Albertinho Luiz, depois desse musical surgiu a banda. Eu fui falar mais sobre esse musical que eu não cheguei a ver, e eu não sabia que ele estava no hospital, né? Ele estava mal, né? Ele já estava mal, inclusive, né? A gente falou um bocado por Facebook, foi o Zap, não sei bem, mas foi escrevendo. Mas eu conheço disco, é muito pessoal, é um disco que merece, inclusive eu devo explorar mais, não teve a repercussão que merecia. Eu acho que muito jornal ficou meio assim apreensivo de botar aquela capa, né? Por causa da época, que era meio chocante. A capa realmente é, né? Ele entubado no... A primeira vez que eu vi, eu disse, essa capa desse disco, essa foto. E a foto é fantástica, né? Uma grande foto. E a coragem dele, né? Porque ele jogava sempre, em qualquer situação. Todas as fotos que ele fez foi quase como diz aqui, o outro disco do Queen, Chamino Ento, né? Que é uma pista, né? Ele está dando uma pista ali. Ele está dando um toque e vai morrer o Fred Mercury, né? É mais ou menos o começo de Flaviola, né? Ele razão assim, vou ver esse disco, que eu achei um pouco assim, meio com as fotos. Você sabe logo que ele está muito bem. E deixou muita coisa, né? Ele tem um monte de música do Lula Cruz que merecia um disco. Provavelmente Mingos vai fazer, não sei como é que vai ser esse disco. Ele gravou essa música do Lula Cruz, Mingos.
Ele chegou a gravar essas músicas do Lula Cortes? Rapaz, pior que não, rapaz. Algumas, assim, eu tenho uns registros demo e tal, mas o disco mesmo que a gente escreveu 2 vezes, né, no Fucultura, não passou, ele se arretou, disse que não queria mais saber, enfim, aquele jeito dele. Ô, Domingos, duas coisas. Uma, se a pandemia atrapalhou, ofuscou o lançamento do estudo, e a outra é uma dúvida agora, a fala de José Teles me deixou com a pulga atrás da orelha. Quando ele faz aí uma parceria com Augusto dos Anjos, é para estudo? No estudo tem 2 parcerias, uma com Augusto dos Anjos, parceria assim, né? E as 2 primeiras faixas, né? A primeira é com Augusto dos Anjos, a segunda é com T.S. Eliot. Hum. Eu não lembrava desse detalhe. Augusto dos Anjos é praticamente o poeta da morte. Né? É. É o Edgar Allan Poe brasileiro. É verdade. E a pandemia atrapalhou, ofuscou de alguma forma o lançamento do álbum? Certamente, né? Assim, a gente não pôde fazer um lançamento, algum evento, né? Inclusive, no primeiro single que a gente lançou, que foi o Sem Tema, né? Uma parceria dele com Lula Cortes. Inclusive, era uma música do repertório do Arame Farpado, né? Mas teve um lançamento lá em Olinda e tal. Esse disco não teve, né? A gente não teve como se encontrar, nem para escutar o disco junto, sabe? Nem para, enfim, comemorar, né? A gente fez tudo isso assim, separado, mas eu também estava passando uma fase, minha companheira com câncer, internada, então foi um período realmente muito difícil, assim. Mas ele, assim, ele queria lançar esse disco de todo jeito, né? Uma das grandes preocupações dele durante as internações era da gente não conseguir acabar esse disco, né? Então foi uma coisa assim, meio que eu tive que, né, puxar forças assim do cosmos para conseguir finalizar essa coisa de todo jeito, porque tinha que ser daquele jeito, né? Eu entendo assim que podia realmente ter sido até melhor do que foi, né? Mas foi o possível, né? O que a gente conseguiu realmente diante daquele tempo, daquela urgência, a gente conseguiu colocar no mundo, assim. Bom, o tempo da gente, de novo, está acabando, infelizmente. A gente tem aí 3 minutos e meio para terminar o programa. Eu vou fazer uma pergunta para a Teles e depois, Domingos, vou pedir para você tocar mais o trecho de uma música aí do estudo, também a que você quiser. E a pergunta para você, Teles, é a seguinte: o Flaviola e o Bando do Sol acabou se transformando num ícone, né, assim, da produção musical aqui de Pernambuco. E você falou, inclusive, do seu livro, de como ele foi importante para dar à produção musical pernambucana daquele momento uma projeção, inclusive internacional. Aí a pergunta que eu faço para você é se, no seu entendimento, se é estudo também pode virar um disco icônico, porque, enfim, é o último trabalho que Flaviola deixou, né? E essa pergunta que eu te faço. Eu acho que ele já é, inclusive, porque é daquele disco que ele não vai, a visibilidade dele é mais extensa, né? Quem passou por ele agora, daqui a uns anos, vai vir atrás, inclusive porque talvez o pessoal lá fora não conheça ainda, né? Porque o disco é fantástico, né? Um disco de um cara que passou mais de 40 anos para fazer de um disco para outro, né? Segundo disco, e é um disco que ele praticamente avisa que vai morrer. E com aquela capa, né? Que é premonitória, né? Porque logo em seguida o pessoal estava sendo entubado, né? E tem uma música, e ele tem um som muito bom que ele diz. Ele tem umas coisas diferentes, assim, ele é meio vintage, tem umas coisas que parecem rock dos anos 60, de repente tem uma coisa que é bem super atual. É um discão aquele ali, é um disco único, assim, um disco muito original.
Eu acho que sim. Hoje isso vai ser, inclusive, ele é feito em tiragem pequena, né? A descoberta já deve fazer 1.000 discos no máximo, né? Por aí. E eu acho que sim. Acho que isso vai ser muito falado ainda. Ele é meu vanguarda, né? Dessa época. Domingos, então vamos ouvir alguma coisa de estudo para a gente terminar o programa de hoje. Vamos lá. Essa é uma parceria dele com Lula, Crânios. Crânios brancos como pombos voando sob meu chapéu, nas pedras costelas dos lagartos, com brilhos de foco, cor do fogo, costelas do lagarto morto, em vivos raios de cristal rosado, metais como ouro reluzente, que encaixam suas pepitas entre a mica nos regatos escuros da floresta, rígidas costelas de cristal de cálcio brilham com o sol na areia calma, contornando o branco com seu branco ainda mais calmo. Desaparecendo quando é maré cheia, clavículas de aço, de pedra e de cal, que montanha de ossos me compõe, deitado aí nessa areia, olhando o céu, olhando o céu, olhando o céu. Viva Flaviola! Viva Flaviola! Viva Flaviola! Domingos, muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso, muito sucesso com ele. Teles, também, viu, pela tua participação hoje no Opinião Pernambuco e lembrando aí para todo mundo que esse programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Obrigada, até a próxima.